Você não estar vendo não significa que não exista. Estranhamente, a ciência não se preocupa em repassar às pessoas o potencial do campo biomagnético do ser humano. Sabe-se dessa realidade, mas procuram evitar, pois tem tudo a ver com a verdadeira evolução que muito tem se falado nos últimos milênios. Não só a evolução tecnológica, não só a evolução do conhecimento. Infelizmente, a nossa necessidade de adorar a inteligência, a evolução do outro, nos faz transformar o conhecimento em algo místico, em algo mítico, divino. E isso é algo perigoso, já que tiramos de nós mesmos a nossa responsabilidade por nossa evolução. Passamos a colocar essa responsabilidade em cima de outra pessoa, em cima de algo. É uma necessidade da psique humana tirar o peso das nossas costas e colocar nas costas de outras pessoas. Mas eu gostaria de iniciar esse vídeo tentando fazê-los enxergar algo que provavelmente deve estar invisível aos seus olhos, mas está vibrando ao nosso redor e pode ser captado de algumas formas. Então eu gostaria de passar para vocês 2 experimentos que vocês podem fazer depois que assistir esse vídeo. O primeiro é o experimento do infravermelho. Você vai pegar um controle remoto que você tem aí na sua sala, qualquer um. Você vai apontar para os seus olhos e vai apertar, E você vai tentar enxergar alguma luz. Você vai apertar e provavelmente, se você não tiver os olhos treinados, você não vai ver nada, Eu tô aqui, então você não vai ver nada. Depois você vai ligar a câmera do seu celular, ok? Vai apontar essa parte onde passa o infravermelho, certo? Do controle, e vai apontar para a câmera. E você vai apertar e olha só o que vai acontecer. O infravermelho vai se tornar visível, praticamente uma lanterna aí na sua frente, certo? Os olhos não conseguem captar, mas a câmera do celular consegue. O outro experimento que eu vou passar para vocês é do teste eletrostático. Vocês vão pegar aí aquele plástico que é usado para encadernar xerox e impressões, de folha A4. Normalmente eles usam aquelas capas transparentes e no fundo aquela capa preta. Então vocês podem pegar esses 2 materiais, a capa preta e a capa transparente, colocar um em cima do outro e esfregar, com bastante velocidade, no escuro total, tá? Se você não tiver essa capa transparente, talvez um saco plástico de supermercado pode ajudar também. Mas você vai tentar esfregar, com bastante força e velocidade no escuro total. Com o tempo, com o exercício, ele vai soltando uma luminosidade verde e algumas faíscas também. O que acontece no caso do controle remoto é que o infravermelho ele está abaixo no espectro de luz visível aos olhos, por isso ele é invisível. E no caso do ultravioleta, por exemplo, ele está acima do espectro de luz visível aos olhos, tornando-se assim também invisível ao nosso aparelho ocular. Nesse vídeo que vocês estão vendo agora, o cara está usando uma câmera que detecta os raios UV. Então você vai ver aí ressaltado algumas coisas que a olho nu seria impossível de enxergar. O horizonte, por exemplo, como vocês estão vendo, ele está bloqueado porque as partículas suspensas no ar estão refletindo na direção dele, estão refletindo esses raios UV do Sol. Como vocês podem ver aí nesse gráfico, o espectro de luz visível aos olhos é muito pequeno comparado a todo o espectro identificado até hoje. Pode ser que existam muitas outras frequências que ainda não foram identificadas por nossa tecnologia atual. O corpo humano é uma máquina avançadíssima que tem potencial para identificar padrões que a ciência não consegue identificar ainda. O aparelho ocular, por exemplo, é uma peça muito desenvolvida e faz muito mais do que se conhece. Esses caras de jaleco afirmam que os olhos dos seres humanos só podem enxergar o que está no espectro visível. Porém, há muitas pessoas que têm a visão treinada e conseguem enxergar muito além, ver frequências que inclusive a ciência ainda não identificou. Na verdade, quase todas as pessoas no mundo conseguem enxergar outras frequências, porém não estão focadas o suficiente para saber identificar. No interior do nosso globo ocular, bem nas últimas camadas de ligação com o nervo óptico, existem alguns bastonetes que podem ser treinados e assim facilitar a gente enxergar essas outras frequências. É o exercício do pôr do sol ou do nascer do sol, tanto faz. No pôr do sol, você vai ficar 9 minutos antes do sol descer totalmente no horizonte. Tem que ser só nesse período, não pode ser com o sol muito acima, ele pode irritar seus olhos. Então você vai pegar os últimos 9 minutos do sol e vai olhar para ele sem tirar os olhos dele, tá? Não vai irritar, vai dar uma sensação muito legal, inclusive, tanto faz no pôr do sol ou no nascer do sol. No caso do nascer do sol, os primeiros 9 minutos,
Esse exercício ajuda também a ativar a hipófise e também a pineal, ajudando a melhorar um pouco a percepção. Existe uma pequena membrana dos nossos olhos que não nos permite enxergar além, porém com os treinamentos, com os exercícios, a gente vai conseguindo tirar essa barreira. Um fato interessante é que a tendência evolutiva das pupilas é verticalizar. Sabemos que os gatos, eles enxergam muito bem em qualquer ambiente, e as pupilas verticalizadas conseguem se contrair 300 vezes, a musculatura das pupilas. A nossa, do ser humano, só tem 15 vezes, então a dos gatos é muito mais evoluída. Existe uma alimentação específica para se alcançar o desenvolvimento das pupilas, e esse alimento vai muito de acordo com o padrão genético que você tem na pupila, Tem uns tratamentos específicos para isso, a gente consegue identificar através de fotografias, vai ter um padrão específico lá, e tem alguns profissionais que eu conheço também que podem fazer isso. Se vocês tiverem interesse, é só mandar um recado aí que a gente encaminha para essas pessoas. Esse vídeo que vocês estão vendo agora é de uma técnica que esse cara criou para poder ver algumas coisas que estão no ar, mas são invisíveis a olho nu. Ele joga um feixe de luz lá naquele espelho que ele colocou no canto, e esse feixe de luz retorna diretamente para a câmera. É um efeito óptico muito parecido como a luz entra nos olhos verticalizados. Ok, essa primeira parte tinha a ver com a parte visual. Agora eu queria passar para a parte física, química e eletromagnética. O segredo do campo biomagnético é a química contida no corpo, resultado da produção e transporte de todo esse material. O coração é a bomba que faz o sangue correr e arrastar em forte atrito contra as paredes do sistema circulatório, como um fósforo sendo riscado ininterruptamente. O sangue é um líquido viscoso, espesso, responsável pelo transporte de todo o material que o corpo precisa absorver e expelir. Ferro, vitaminas, hormônios, CO2, oxigênio, minerais, tudo isso carregado com células elétricas. E a mitocôndria que é responsável por isso. Ela produz o ATP, que gera a carga elétrica. O ATP, inclusive, é o que é responsável por gerar a luminosidade nos seres vivos. É ele que permite o vagalume se iluminar daquele jeito. Então temos isso sendo gerado o tempo inteiro no nosso corpo. Imagine só o potencial que nós temos. Uma das formas de potencializar a nossa energia, e fazemos isso 24 horas por dia, é usar a emoção. Na verdade, somos presos às nossas emoções, já que são sensações geradas pela liberação de hormônios. Mas o que importa realmente para potencializar a nossa energia são as emoções, qualquer emoção. Qualquer emoção que você gere, há uma grande quantidade de hormônios se espalhando pelo corpo inteiro. E isso cria um pulso de energia que se propaga na frequência do ar. Então, teoricamente, qualquer sentimento que você gere, alegria, prazer, tristeza, raiva, pode servir de artifício para você desenvolver a sua energia, Mas fazendo isso de forma consciente, concentrada, Você com você mesmo dentro de si. Você não vai sair na rua e jogar sua raiva nos outros achando que vai desenvolver sua energia, Então você vai aprender a canalizar seus sentimentos para você gerar esse pulso, essa liberação de hormônio para poder desenvolver sua energia. Só uma pequena dica para vocês: a maior frequência que nós temos disponível para o nosso desenvolvimento e para o nosso bem-estar também é a alegria. Então, seja alegre o máximo que puder. Em 1820, Hans Christian Ørsted concluiu e comprovou que correntes elétricas geram campos eletromagnéticos. No nosso corpo temos, dentre outros, dois grandes geradores de energia. Um é o sistema circulatório, que cria o campo eletromagnético, e o outro são as glândulas, que criam o campo magnético. Há pessoas com a visão desenvolvida que conseguem ver esses campos e há outras que conseguem sentir, ou então ver e sentir também. Num ímã, independente do tamanho, sempre vai haver dois polos, o polo norte e o polo sul. Tanto se você pegar um ímã grande ou um pequeno, ou se você pegar esse ímã grande e cortar em vários pedaços, cada pedaço desse vai haver dois polos. E é muito interessante o campo magnético do ímã, que pode ser visto aí em dois experimentos muito legais que você pode encontrar na internet. Um é do cara aí que transformou o campo magnético em forma visível através de luz, e o outro é um experimento em que o cara usa limalhas de ferro, que é o ferro granulado, é o ferro ralado, e ele coloca um ímã perto desse material, o material toma a forma do campo magnético. Algumas glândulas, principalmente as endócrinas,
assim como nosso aparelho digestivo, nosso aparelho reprodutor, geram esses campos magnéticos com seus polos, né, projetando para frente.